Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Barros, aqui do escritório da Visa de Toronto, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as novidades do Programa Provincial de Ontário, o OIMP. Bom, ontem o programa anunciou que abriu as suas candidaturas para algumas categorias dentro do seu grande programa provincial. E não só isso, a grande novidade dessa nova etapa, né, desse novo ano, no seu ano novo, vamos colocar assim, no programa, é que a Ontário recebeu ainda do governo federal mais 600 vagas, vamos dizer assim, para o seu programa. Então, o ano passado, em 2017, o OIMP, ele trouxe, né, ele tinha um cap de 6 mil candidaturas ou vagas, né, para quem quisesse migrar para a província. E agora, para 2018, a grande novidade é que nós teremos 6.600 vagas. Então, isso quer dizer que é uma grande possibilidade de você, né, conseguir imigrar pelo processo provincial, pelo OIMP. O OIMP é um programa extremamente, eu não digo, ele é competitivo, né, e ele é burocrático, mas ele é um programa que dá muitas oportunidades para várias categorias, né, de perfis, vamos dizer assim, de imigrante, né? Então, eu vou falar um pouquinho, resumidamente, sobre as categorias que estão abertas, e se você tiver dúvidas, quiser saber sobre a sua elegibilidade, o seu perfil, marque uma consulta com a gente, nos contacte, mande perguntas, e nós estamos abertos, tá? Então, é muito bom, assim, a gente estava aguardando que o programa abrisse um pouquinho mais para frente esse ano e já abriu agora em janeiro, então as possibilidades são muito grandes. Então, falando um pouquinho dos programas, né, hoje nós estamos com 7 categorias abertas, e dentre dessas categorias, se você estudou aqui na província no programa de 2 anos de diploma ou 1 ano de pós-graduação e possui uma job offer full-time, ou se você está trabalhando aqui na província, seja através de um Open Work Permit ou de um LMIA, e também tem uma Job Offer. E a outra categoria com Job Offer, se você já está trabalhando pelo menos 12 meses pelo mesmo empregador em algumas NOCs, algumas categorias específicas, como construção civil, algumas áreas mais industriais, vocês podem ser elegíveis para essas 3 categorias de programas, tá? Que são o Foreign Worker Stream, que esse é para quem está trabalhando aqui ou já tem uma job offer aqui em Toronto, Ontário, não Toronto. O International Student with a Job Offer, ou seja, se você se formou aqui, está no seu período de PGWP e possui uma Job Offer válida, você pode ser elegível também. E a outra categoria que está aberta, né, nesse desenho de Job Offer com suporte do empregador é o In Demand Stream. O In Demand são para algumas NOCs específicas, tá, gente? Não é para todo mundo e precisa estar trabalhando pelo menos por 12 meses aqui na província. Então, mais uma vez, ressalto, nos contacte, ok? Para saber a sua elegibilidade. As outras 2 categorias que acho que são bem mais abrangentes e dá muita oportunidade para quem não está aqui na província, para quem está fora ainda do Canadá, é o Human Capital Priorities, através do Express Entry. Então, se você possui um perfil ativo no Express Entry ou possui uma elegibilidade boa e consegue fazer pelo menos 400 pontos no Express Entry, no grande programa federal, e expressou o seu interesse pela província de Ontário no momento do cadastramento, você pode receber um convite também. Então, é uma grande possibilidade que o Human Capital Stream ele leve em consideração alguns skills, digamos assim, que seria, por exemplo, se você é um profissional qualificado, se você tem um nível de educação adequado, se você tem um nível de inglês e também a idade, enfim, mais ou menos baseado no que o Express Entry é hoje, tá bom? A outra categoria dentro do Express Entry é para você que fala o inglês e também tem um nível intermediário de francês. Então, se você fala as 2 línguas e tem a elegibilidade do Express Entry, você pode ser classificado, ter elegibilidade para o French Speaking Skilled Work Stream, ok? As 2 últimas categorias, né, que estão abertas, é mais voltado para empreendedores, ou seja, Corporate Stream e o Entrepreneur Stream. Então, se você tem interesse de investir, de abrir uma empresa aqui na província de Ontário, essas 2 categorias estão abertas também. Fora isso, bom, já falei da novidade, né, 600 vagas a mais para quem tem interesse de vir para Ontário, então 2018 promete, nós vamos ter pelo menos 6.600 sortudos imigrando aqui para essa província maravilhosa. E também a novidade é que abriu muito mais cedo. Então, gente, o programa de Ontário é extremamente concorrido, tá? Hoje, Ontário é a província mais
procurada por todo mundo que quer migrar para o Canadá. Então, se você tem um perfil mais ou menos baseado em tudo isso que eu falei aqui um pouquinho, que eu resumi, e quiser aplicar aqui, né, quiser nos contactar, e quiser saber da sua elegibilidade, nos procure, marque sua consulta, eu estou à disposição, ok? E é isso. Deixa eu ver, tem um pessoal aqui perguntando, fazendo algumas perguntas. Deixa eu só ver se eu consigo responder. A Daniele Moleiro, né? Quem começou um curso de pós-graduação agora em Ontário já pode aplicar? Não, precisa ter concluído o curso, viu, Daniela? Então, você precisa estar formada, e além de informada, assim que você se formar e entrar, por exemplo, no seu período de Post-Graduate Work Permit, você precisa ter uma job offer. Essa job offer precisa ser full-time, por tempo indeterminado, tá? E óbvio que, assim, a empresa tem alguns requisitos que ela precisa atingir, mas se você ainda está cursando, você ainda não tem elegibilidade. Mas se prepare. Logo que tiver para acabar o curso, você já pode começar a preparar a sua aplicação, porque, como eu disse, é um programa bem concorrido. Então, quanto antes você estiver preparada, é mais fácil você conseguir né, atingir, ou seja, mandar a sua aplicação o mais rápido possível. O programa de Ontário, ele abre e fecha ao longo do ano, tá? Então, assim, abriu agora em janeiro, então, dependendo de como for, né, o volume de aplicações, ele fecha, o governo fecha, para processar essas aplicações a tempo, e depois que eles já estão com várias aplicações processadas, eles abrem ao longo do ano. Então, o ano passado nós tivemos praticamente, foram 4 rodadas de convites ou aberturas do programa, então a gente está esperando que esse ano seja mais ou menos nessa faixa também, de 4 a 5 vezes que ele vai abrir. Vamos lá, deixa eu ver aqui quais são as perguntas. Olá, da Andrea Bianchi. Olá, com 400 pontos no EE, já pode receber o convite por Ontário? Sim, tá? Se você tem 400 pontos no Express Entry e você expressou no momento do cadastramento que você tinha interesse pela província de Ontário, Ontário vai ter acesso ao seu perfil e você pode ou não pode receber o convite, porque esse convite é de acordo com o que a província está buscando. Então, não é todo mundo que tem 400 pontos que vai receber esse convite pela província de Ontário, tá? Então, se você não recebeu o convite, pode ser que nesse momento ainda a província, o seu perfil não foi tão adequado, mas você tem a possibilidade de receber nas outras aberturas, né, nas outras vezes que o programa abrir ao longo do ano. Marcelo Yamaguchi, qual o limite de idade para fazer a solicitação? Então, normalmente, Marcelo, as províncias, elas não têm um limite de idade específico, não é igual ao Express Entry, que você já começa, né, o Federal Skilled Work, que você já começa a perder pontos, né, a partir dos seus 29 anos de idade. Não, no caso da província, depende da categoria que você se classificar, né, que você tem elegibilidade, mas vamos supor, pelo Human Capital Priorities, a partir do momento que você tem 400 pontos, né, independente da sua idade, porque você pode recuperar a pontuação perdida com a idade em outras categorias, se você tiver os 400 pontos ou mais, você pode ser chamado, pode receber o convite. Uma coisa que, dentro do Human Capital Priorities, né, tem uma categoria voltada para profissionais de tecnologia e comunicação, que é o ICT List. Essa categoria, ela abre uma exceção, tá, para os 400 pontos, porque como são algumas profissões, se eu não me engano, são 11 que tem na lista, voltados para a área de tecnologia e comunicação. Nesse caso, o governo abre alguma exceção, né? O Ontário abre exceção na questão de pontuação, tá? Então, não precisa ter os 400 pontos se você tem algumas NOCs específicas, ok? Vamos lá. Vanessa Pessoa, o Human Capital tem alguma restrição de NOC? Não, tá? O Human Capital Priorities não tem restrição de NOC, não tem assim, uma lista específica. Como eu falei agora, existe uma lista de CT, mas isso é uma categoria específica dentro do Human Capital Priorities. Mas, assim, teoricamente, por elegibilidade, se você fizer os 400 pontos no Express Entry, você pode receber o convite através, né, da província de Ontário pelo Human Capital Priorities. Tá bom? Então, não existe um critério específico, não existe para essa província como que a gente pode falar, uma lista de profissões que vão demanda, mas a gente não sabe. Então, teoricamente, quem tiver os 400 pontos pode ser, sim, elegível para o programa. Tá bom? Vamos ver aqui mais perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu pulei alguma. O pessoal está mandando bastante pergunta. Ok, deixa eu ver. Daniele Moleira já respondi. Andréa Bianca já respondi. Camille M. de Lima Matos. Alterou algo para o Canadian Experience Class? Não, tá? O Canadian Experience Class continua com as mesmas
com os mesmos quesitos de elegibilidade, né? Então, se você tem um perfil ativo no Ex-Presenter e está trabalhando pelo menos 12 meses aqui no Canadá, dentro do NOC 0A ou B, tá? Você já vai ter os pontos da Canadian Experience Class. Então, não mudou nada, tá? Do programa, não teve, pelo menos ainda não teve nenhuma alteração. Rodrigo Castro Sur. Quem fez uma consulta com a Marilena há menos de 4 meses pode mandar a pergunta por e-mail? Pode mandar sim, manda para o nosso pessoal o contact@visaimmigration.com, tá? O pessoal vai estar disponível para responder, e se caso eles verem que você precisa de uma nova consulta, eles vão informar para você, tá bom? Vamos lá. Do Marcelo eu já respondi, da Vanessa Pessoa já respondi. Jennifer Emanuel. Caso consiga imigração para Ontário, é possível migrar para outra província futuramente? Gente, esse é um ponto muito delicado, muita gente pergunta sobre isso. Normalmente, assim, se você imigrou por um processo provincial, é natural que é esperado que você fique nessa província, né? Porque você foi elegível, não que você se aproveitou, mas você tinha elegibilidade por um programa específico, né, de uma província. Então, a província espera que você venha para cá para contribuir economicamente para essa província, entendeu? Então, assim, é muito delicado falar se você pode ou não mudar para uma outra província, mas o indicado, o esperado é que você fique nessa província o máximo de tempo possível. Normalmente, a gente sempre fala, olha, depois que você conseguir a sua cidadania, né, depois que você passou todo o seu tempo de PR, ou 3 anos, 4 anos, você conseguiu tirar a sua cidadania, aí você vai para qualquer lugar do Canadá, mas antes disso é meio delicado, né? Pode ser que o oficial interprete, né, quando você for aplicar para sua cidadania, pode ser que ele interprete que você agiu de má fé em algum ponto, porque você chegou em Ontário, imigrou por Ontário, ficou 1, 2 meses aqui e já mudou para outra província, entendeu? Então, é bem delicado. Óbvio que cada caso é um caso. Se você recebeu, às vezes, uma oferta de trabalho muito boa em outra província, enfim, né? Você tem que depois demonstrar que você tentou se estabelecer na província e se você não conseguiu, ok, mas, enfatizo, vai depois da interpretação do oficial, ok? Que estiver fazendo o seu processo de cidadania. Vamos lá. Robson Souza. Minha esposa trabalha em uma multinacional canadense aqui no Brasil. Geralmente, alguns funcionários são transferidos para as plantas aí no Canadá. Caso ela consiga algum tipo de transferência, quais as opções para ela nesse caso? Vai depender muito, Robson, do tipo de transferência que ela conseguiu, tá? E do tipo, e como que foi o desenho da job offer dela para essa transferência, tá? Precisa ser analisado, mas existe sim uma possibilidade. E também, caso, vamos supor, se não tiver a possibilidade para o OIMP, né, através de uma job offer, depois de 12 meses trabalhando aqui, ela tem o Canadian Experience Class, que dá bastante pontos também no processo. Mas, enfatizo, precisa analisar o caso, porque às vezes essa transferência ela não veio com uma job offer adequada, enfim, precisa analisar com mais cuidado. Mas sim, pode ter a possibilidade de ela conseguir ser elegível para o OIMP através de uma job offer do empregador, ok? Vamos lá, Fátima Barros Cardoso. Terminei o meu curso de enfermagem, tenho vagas de emprego nos hospitais do Canadá e tenho interesse para imigração. Fátima, a área de enfermagem ela é uma área regulamentada, ou seja, todas as profissões na área de saúde elas são regulamentadas aqui no Canadá. Então, assim, tem muita vaga, tem muita demanda, porém você precisa ter uma licença específica para atuar como enfermeira aqui, tá? Então, assim, não basta você chegar aqui e já você conseguir um emprego. Você não vai conseguir se você não tiver essa licença. Então, existem alguns processos específicos que você precisa fazer para obter essa licença para poder trabalhar na área de enfermagem. Mas é uma área muito boa, normalmente se pagam bons salários, mas existe um processinho antes que você precisa fazer para poder ser regulamentada, ok? Vamos lá. Bom, da Camille, sobre o Canadian Experience Class eu já respondi, né, que não mudou nada, o programa continua igual. Alexandre Malta. Posso fazer uma simulação no Ex-Presente sem comprometer a minha futura consulta oficial? Sim, você pode fazer a sua simulação no sistema do Ex-Presente a qualquer momento. Inclusive, no site do governo mesmo tem uma ferramenta que você pode fazer isso. E nós também temos um nosso Immigration Assessment que você consegue fazer a simulação da sua pontuação. Okay? Então, fique à vontade. Não tem problema nenhum. A simulação você pode fazer quando você quiser, quantas vezes você quiser, tá bom? Vamos ver aqui. Cláudia, sim, então eu preciso de informações sobre refugiado. Cláudia, a gente não vai falar de refugiado nesse post, porque não é esse o foco, tá bom? Mas nos procure, mande um e-mail pra gente, entre em contato, que você pode obter mais informações e, se possível, marcar uma consulta também para falar sobre esse assunto, ok?
Micael Andrade. A partir de quantos pontos o profissional na área de marketing, publicidade e comunicação precisa estar completando? Então, se você for cadastrar o seu perfil, Micael, né? Se você for cadastrar o seu perfil no Expresentry e para você ele ter elegibilidade para o Human Capital Priorities, você precisa fazer os 400 pontos, tá? Pelo menos para você poder receber o convite de Ontário. Algumas áreas na área de comunicação não existe um critério de pontuação, mas a gente precisa analisar qual é a sua profissão, a NOC, para ver se ela está na lista target, na lista de demanda de algumas profissões aqui em Ontário. Mas, basicamente, você fazendo os 400 pontos no Expresentry, a província de Ontário pode te mandar um convite para você aplicar para o processo provincial, ok? Vamos lá, Thaís Rodrigues. Para receber um convite de Ontário, é necessário ter 1 ano de experiência no Canadá em uma mesma empresa? Isso depende, viu, Thaís? Tem o In Demand, por exemplo, é um programa que você precisa ter trabalhado 12 meses aqui na província, em algumas áreas específicas, em algumas NOCs específicas. Porém, a partir do momento que você tem uma job offer e ela tem que obedecer alguns critérios, você não precisa ter trabalhado na província. Se você já, vamos supor, você pode até estar no Brasil, fez alguma entrevista e recebeu passou num processo de recrutamento e recebeu uma job offer, você pode sim ser elegível, dependendo, como eu falo, das condições dessa job offer. A gente precisa analisar mais criteriosamente, mas sim, existe a possibilidade. Você não precisa trabalhar 1 ano, né, ou mais tempo, a não ser que um programa específico exija isso, tá? E enfatizo, depois que você trabalhar 1 ano, dependendo da NOC, né, e a profissão, você tem elegibilidade também para o Canadian Experience Class, ok? Vamos lá. Nayara. Nayara Pereira. É possível criar o perfil para participar do processo provincial com uma nota menor que 6 no IELTS? Não, tá? O 6 é o mínimo, em termos de nota de inglês, é o mínimo necessário que você precisa ter. Se você tiver menos que 6 no IELTS, o seu perfil já vai ficar inelegível e você não vai conseguir criar o perfil, tá? Então, hoje, para praticamente todos os processos de imigração no Canadá, o mínimo é se você tiver o IELTS, é o 6 em todas as bandas do IELTS, né? Ou o que a gente chama de CLB 7, ok? Kênia Gomes Vasconcelos. A job offer tem que ter LMIA? Não precisa ter LMIA, tá? Mas se você tiver uma job offer já com LMIA, ela também é válida. Mas assim, repito, se você receber uma job offer de um empregador aqui na província de Ontário, ela não precisa ser LMIA, ok? Ela tem que ter alguns critérios, mas não precisa ser LMIA. Cláudia Sintra. Sou brasileira e meu marido, que é árabe, aqui no Brasil, e agora quero ir embora para o Canadá. Cláudia, o Canadá tem vários programas de imigração, tá? Então você precisa primeiro ver a sua elegibilidade, a descendência, né? A nacionalidade não tem nenhum peso na avaliação hoje para os processos de imigração. Então, assim, todo mundo tem a possibilidade de competir por igual no processo, porque o processo ele é baseado nas qualificações, ou seja, em profissional qualificado, e não na nacionalidade. Então, assim, o fato de seu marido ser árabe, você brasileiro, isso não vai facilitar em nada o processo para nenhum de vocês, mas vocês precisam saber da elegibilidade, ver se vocês têm um perfil adequado para algum processo de imigração no Canadá, tá? Então, se você quiser, fique à vontade para marcar uma consulta conosco, tá? E também para fazer a avaliação do seu perfil, ok? Hanna Vita. Karina, me responde, por favor. Quanto tempo de criação do perfil deve ter para ter a oportunidade de receber o convite pelo Human Capital Stream? Tá. O Human Capital Stream, normalmente, assim, a gente tem notado, não existe, vou falar mais uma vez, não existe nada, nenhum critério escrito na regra falando de tempo. Porém, o que a gente tem notado nas nossas aplicações é que os perfis mais recentes é que recebem o convite, tá? Que recebe a notificação de interesse de Ontário. Então, assim, se você já tem um perfil ativo no Expresentry e ele já, por exemplo, tem mais de 6 meses, tem, né, quase 1 ano, pode ser que você não receba o convite. Então, o meu conselho para você é criar um novo perfil, agora que abriu o programa. Não tem problema você ter 2 perfis no Expresentry, mas pelo que a gente tem notado nos nossos clientes, nossos perfis, somente os perfis mais recentes é que recebem o convite, né, de Ontário. Davis Queirolo Vieira. Como é a área de nutrição?
Davis, então, a gente está falando do processo específico de Ontário, a gente não está entrando no detalhe de profissões, tá? Mas, assim, a nutrição é uma profissão regulamentada aqui no Canadá, então, para que você possa atuar como nutricionista aqui, você vai precisar de uma licença específica, tá? Para isso. Nós temos alguns vídeos falando de profissões regulamentadas aqui no Canadá, nós entrevistamos alguns profissionais, e, né, para saber como eles conseguiram, para eles informarem como eles conseguiram tirar a licença. Dê uma olhadinha no nosso YouTube, no nosso canal, procure pela profissão, que provavelmente deve ter alguma profissão, né, falando um pouquinho da área de nutrição também, tá bom? Sabrina Vitoriano, tenho mais de 400 pontos, já tenho o IELTS, mas não fiz a equivalência de diploma. Posso fazer a aplicação para o Express Entry mesmo assim? E fazer a equivalência em paralelo? Sim, você pode fazer, tá? Assim, nós não recomendamos, a gente só recomenda mesmo que você crie o perfil assim que você já tenha pelo menos o seu Education Credential Assessment e o IELTS, porque dependendo de como for, você cria o perfil, você recebe o invitation to apply, e se você não tiver tempo hábil para conseguir o seu Education Credential Assessment, você vai perder esse convite. E também existe a possibilidade de, vamos supor, se o seu ECA não for a mesma equivalência, né, que você colocou, vamos supor, às vezes, eu tenho um mestrado. Muita gente se confunde com a questão do mestrado, né? As pessoas têm um MBA, um programa de MBA no Brasil, e acha que tem um mestrado, mas quando vai fazer equivalência, esse MBA, ele não é reconhecido como mestrado, ele é reconhecido como uma pós-graduação. Então, vamos supor, se você ganhou pontos, se você cadastrou seu perfil no Expresent como um mestrado, e depois você foi chamado baseado nessa pontuação, e a hora que você faz o seu Education Credential Assessment, e sai no report que você não tem um mestrado, que você tem uma pós-graduação, isso vai diminuir sua pontuação, então pode ser um problema. A gente sempre aconselha que você já tenha todos os documentos em mãos para poder criar o perfil, ok? E também tem a questão do tempo. O ECA, normalmente, dependendo de como você vai fazer a instituição, ele pode demorar até 8 semanas, 16 semanas, tudo depende. Então, de repente, se você recebe invitation to apply e não tem o seu ECA a tempo, né, você pode perder o tempo de mandar a sua aplicação para o processo, ok? Então, a gente sempre recomenda tenha todos os documentos em mãos. Aline Silva, sou da área de tecnologia há 6 anos e tenho 406 pontos. Tenho chances para a próxima chamada? Acredito que sim, Aline, tá? Como eu falei, ter os 400 pontos para o Human Capital Priorities é um dos requisitos, porém não garante que você vai ser chamada. Porém, você tem um fator a mais, que é você está na área de tecnologia. Então, se a sua profissão ela estiver entre as 11 profissões na lista de demanda de Ontário para a área de tecnologia, você vai ter um pouquinho mais de chances de ser chamada. Mas, repito, a gente precisa analisar caso a caso, e também o fato de ter 400 pontos não garante, não é garantia de que Ontário vai te chamar, tá? Existe, sim, a possibilidade, porque você está atendendo os critérios do programa, ok? Mara Fonseca, tenho inglês intermediário e nunca fui para o Canadá. Tenho ensino superior completo em marketing. Tenho oportunidade de ir estudar e trabalhar ao mesmo tempo no Canadá? Hoje, para você poder estudar aqui no Canadá, estudar e trabalhar e ter a possibilidade de ter um work permit, você precisa fazer, Mara, um programa que a gente chama de college, faculdade ou vocacional. Tá? Se você for fazer um curso de línguas, aqui no Canadá, você não tem direito à permissão de trabalho, somente a permissão de estudos. Para casos em que você vai fazer um curso de college de 1 ano, 2 anos, ou uma pós-graduação, ou um mestrado, existe a possibilidade, sim, de você trabalhar durante o seu período de estudos, 20 horas semanais, tá? E depois que você se formar, dependendo do tempo que você ficou estudando, você tem direito ao Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho pelo mesmo tempo que você estudou, ou se você escolheu programas com mais de 2 anos ou mais, você pode pegar o tempo total do Post-Graduation Work Permit, que são 3 anos. Então, assim, você pode, sim, trabalhar e estudar no Canadá, dependendo do programa de estudos e dependendo também, por exemplo, para você poder trabalhar durante os seus estudos, você precisa ter estar estudando um programa full-time, tá ok? Felipe Luz, trabalhei com TI na área de Business Intelligence por 6 anos no Brasil. O fato de possuir experiência prévia pode me ajudar para o processo? Ou basta se inscrever no Expresent, preferencialmente Ontário, para participar do OMP? Então, como falei, Felipe, algumas áreas de tecnologia, sim, possuem uma facilidade a mais na questão de ser chamado por o processo,
E, obviamente, quando o Ontário está avaliando o seu perfil, né, para mandar o convite ou não, ele vai avaliar, com certeza, o seu perfil como um todo. Então, o fato de você ter 6 anos de experiência vai sim te ajudar no processo, mas eu repito, não garante que você vai receber o convite, mas existe uma possibilidade bem grande, tá? Porque você, além de ter, se você tem os 400 pontos, ou no caso de TI, menos de 400 pontos, você tem grandes chances de ser chamado, tá bom? Kênia Gomes Vasconcelos. Quanto tempo temos para apresentar os docs, equivalência após o convite? Então, a província de Ontário é bem rápida, né? Então, assim, é um processo um pouquinho estressante nesse sentido, porque como ele é concorrido, se ele fechar, você vai receber o convite, você tem 45 dias para aplicar. Essa foi uma das mudanças, né? Dependendo de alguns programas, por exemplo, o Human Capital Priorities, antes ele dava um prazo de 6 meses para você enviar sua documentação. Hoje são 45 dias. Então, assim, mas o que acontece? Se você recebeu o convite hoje e você ainda vai preparar sua aplicação, se o processo, se essa categoria fechar agora, por exemplo, em 15 dias, você não pode mais mandar a sua documentação. Você tem que esperar a próxima rodada, né? Você não vai receber um novo convite, mas o seu convite vai estar válido. Então, ele estando válido, você pode mandar a sua documentação na próxima rodada, quando o programa abrir novamente, tá? Então, assim, recomendamos que esteja o mais preparado possível, porque o processo é bem concorrido mesmo. Então, sempre que a gente fala de um processo de Ontário, é bom avaliar a elegibilidade e se preparar o quanto antes, porque a hora que ele abre, algumas categorias fecham muito rápido, ok? Vamos lá. Ai, gente, me perdi. Quanta pergunta. Obrigada por terem mandado tantas perguntas. Deixa eu ver quem que eu respondo. É Camille Portas. Para ser selecionado no programa de Ontário, tem que ter quantos pontos? Se a gente considerar o Human Capital Priorities, tá? Se você não for de nenhuma área de tecnologia, ou seja, tecnologia e comunicação, algumas profissões específicas, você tem que ter 400 pontos ou mais, tá? Fora isso, se você se você tem a elegibilidade para o French Speaking e também para o ICT List, que é a lista de demandas, o programa de Ontário faz algumas exceções em termos de pontuação. Então, existe a possibilidade de, com 350 pontos no Express Entry, né, entre 350 e 400, você receber o convite também. Repito, para o French Speaking e para o ICT List, que é a área de IT e comunicação. Vamos falar para os outros, para os demais mortais, né, porque TI, pelo amor de Deus, tem muita possibilidade em todas as províncias. Mas para os demais, precisa pelo menos ter os 400 pontos, tá bom? Vamos lá. Jennifer Emanuel, obrigada por responder. Uma segunda dúvida. Experiência de trabalho do tipo estágio conta como part-time para experiência de trabalho no Express Entry? Jennifer, pode contar sim, tá? Se você trabalhava como estágio, se você tinha um estágio que era remunerado, mesmo que part-time, ele vai contar. A diferença é que o part-time, para ele contar um ano, né? Vamos, assim, se você trabalhava 20 horas por semana, vai demorar mais tempo para você completar esses 12 meses, né, de trabalho. Então, o que conta? Full-time por um ano ou o equivalente em part-time, desde que seja remunerado, tá bom? Não pode ser um estágio não remunerado. Isso não conta para o Skilled Worker, ok? Tarek Marie, é isso? Olá, pessoal. Em abril, vou viajar para o Brasil e, se Deus quiser, para turismo e ver amigos. O Brasil pode obter um visto de turista na sua agência de viagens e viajar? Tarek, então, esse não é o foco, tá? A gente está falando mais de processo de imigração e de visto do OIMP aqui para o Canadá. Se você vai precisar de um visto para o Brasil, acho que foi isso que eu entendi, você precisa procurar o consulado brasileiro, tá? E obter o seu visto e saber quais são as condições para o visto. Eu acredito que eu não entendi muito bem a sua pergunta, tá bom? Vanessa Pessoa, outra dúvida. O fato de estar morando em outra província pode ser um fator negativo para a comprovação de vínculos com o Ontário? A comprovação de vínculos é bem delicada. O fato de você estar morando em outra província não vai interferir no seu processo, tá? Mas você vai precisar mostrar algum vínculo específico com o Ontário durante o seu processo, seja através de amigos, cartas de amigos falando que você sempre quis morar em Ontário, tá? Assim, o fato de você estar em outra província não atrapalha, mas você vai precisar sim mostrar um vínculo com o Ontário específico.
Normalmente, eu sempre aconselho, faz uma visita, ou se você tem amigos aqui, né, você vai precisar apresentar algumas questões de vínculo, sim, tá bom? Mas não se preocupe, você está em outra província, não vai atrapalhar em nada. Wesley Fagundes. Boa tarde. Sou formada em engenharia e trabalho com programação web. Estou tirando minha cidadania italiana. Meus avós são italianos. Isso pode me ajudar para ir para o Canadá? Wesley, eu já falei um pouquinho lá em cima sobre nacionalidade, tá? O fato de você ter uma cidadania italiana, por um processo de imigração, isso não ajuda em nada. Hoje, para imigrar para o Canadá, todo mundo tem as mesmas oportunidades, é igual para todo mundo. São baseados em skills, profissional qualificado, idade, tempo de experiência, inglês e tudo mais. A nacionalidade não interfere. Para alguns processos temporários, por exemplo, o Work Visa Holiday, você tendo a cidadania italiana e atendendo os critérios, você pode vir. Você tem a possibilidade de pegar um visto de trabalho aqui por até 1 ano, tá? Mas isso é um visto temporário. Para os processos de imigração é igual para todo mundo, ok? Gabi Miraga. Oi, Gabi, minha cliente. Onde faço a equivalência do diploma? Preciso de tradução juramentada? Aqui para British Columbia. Para fazer a equivalência, você está falando, Gabi, se for do Education Credential Assessment, você precisa fazer a tradução juramentada do seu diploma histórico escolar, fazer o cadastro em alguma empresa que faz esse tipo de serviço que é credenciado ao consulado canadense, para fazer o processo. Mas dá para fazer aqui do Canadá, o único imprevisto é que você tem que mandar a sua documentação para o Brasil, para a faculdade, para ela validar, colocar no envelope selado e enviar aqui para essa empresa no Canadá. Mas dá para fazer isso, sim, tá? Isso para o Education Credential Assessment, ok? Daniel Praciano. Qual o nível mínimo de IELTS para conseguir trabalho por aí? Daniel, isso depende muito, tá? A questão de trabalho, eu sempre falo, quanto melhor for o seu inglês, mais fácil você vai conseguir arrumar um trabalho qualificado, um trabalho na tua área. Mas, assim, não existe um mínimo específico. Cada cargo é um cargo, né? E vai depender muito do que o seu empregador vai achar de você. Então, você não precisa apresentar um IELTS para arrumar um emprego, ok? O IELTS você precisa apresentar para um processo de imigração, tá? E para isso você precisa de um mínimo que, se a gente for falar de IELTS, é 6 em todas as bandas do IELTS, ou CLB7, né? Porém, enfatizo, quanto mais inglês, melhor para um processo de imigração, porque você vai ganhar pontos a mais, ok? Camille M. Lima Matos. Pelo ICAS, é mais fácil conseguir equivalência do MBA como mestrado? Ouvi dizer que sim. Não é mais fácil, o processo vai ser igual. O que muda, por exemplo, o ICAS faz algumas profissões, né, como direito, acho que fisioterapia, algumas profissões específicas que têm uma carga horária de estudos um pouco maior. Por exemplo, direito são 5 anos e você precisa tirar uma AOB para poder atuar na profissão, tá? Então, nesse caso, algumas áreas, algumas pessoas que se formaram em direito, dependendo muito da carga horária e do estilo de curso, podem conseguir uma equivalência maior, como um master, por exemplo, tá? Mas não quer dizer que o ICAS seja mais fácil do que o WS. Não, praticamente o processo é o mesmo, tá? Se você é formado em administração, enfim, algum curso, né, específico, você pode fazer em qualquer um. Agora, se for um curso mais que teve mais tempo, que exige que você tire uma licença para poder trabalhar essas coisas, talvez o ICAS acho que é ICAS, pode ser melhor no caso da equivalência, tá bom? Mas o processo é o mesmo. Camille de Lima Matos. O trabalho part-time durante estudos pontua para o Canadian Experience Class? Durante estudos não pontua, tá bom? Durante o período que você está estudando com o Study Permit, não vai contar a sua experiência profissional para o Canadian Experience Class. Somente depois, nem para o Canadian Experience Class, nem para o Express Entry, nada. Só vai contar quando você estiver no seu período de Post-Graduation Work Permit, ok? Então, quando você terminar os seus estudos. Vamos lá. Vender Júnior. O aplicante principal sendo da área de RH e o conjugue sendo na área de TI aumenta a chance de receber um convite? Não, precisa ser o aplicante principal na área de tecnologia, por caso de Ontário, né, para ter uma facilidade a mais na questão da ICT List. Mas, assim, se vocês dois, né, mesmo que o primeiro aplicante tenha o RH, tiver os 400 pontos, vocês têm a possibilidade, assim, de ser chamado, tá? Mas para
áreas em demandas específicas na área de tecnologia vai sempre ser analisado o principal aplicante, o primeiro aplicante. Thais Rodrigues. Atualmente trabalha em uma empresa canadense em Ontário, na área de TI, e tem 1 ano de experiência no Canadá. O fato de estar trabalhando significa que tem uma job offer? Provavelmente você tem uma job offer, Thaís, tá? Mas a gente precisa analisar os requisitos para o programa. Se essa job offer que você tem atende todos os requisitos, tá? Porque, assim, quando a gente fala do programa de Ontário com o suporte do empregador, a gente tem que analisar 3 coisas nesse programa todo. Se o seu empregador é elegível, se você é elegível e se a sua job offer é elegível, tá? Então, como que é tudo isso? Por exemplo, você precisa estar trabalhando, pelo menos, numa área que você já tinha uma experiência anterior no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo por pelo menos 2 anos. Se você está aqui trabalhando numa área que não tem nada a ver com o que da sua NOC no Brasil, pode ser que você não seja elegível, tá? Então, assim, são muitos critérios no programa, então a gente precisa analisar caso a caso, ok? Para saber da questão da elegibilidade. Mas, se você está trabalhando aqui, provavelmente você tem uma job offer, sim, ok? Gente, daqui a pouco a gente vai acabar, mas, assim, eu vou responder as perguntas de você, nossa equipe também, de vocês, a nossa equipe também vai ficar aqui respondendo, tá? Então, vamos ficar aqui pelo menos mais uns 10 minutinhos, ok? Vamos lá. Daniel Praciano. Então, para as áreas de algumas áreas de comunicação e tecnologia pode ter menos de 400 pontos? Sim, tá? Nós observamos que existe uma exceção para algumas NOCs na área de tecnologia e comunicação. Não são todas as NOCs, existe uma lista específica, tá bom? Então, se a sua NOC, se a sua profissão estiver dentro dessa lista, sim, você pode ter uma exceção na questão dos 400 pontos para o programa, ok? Flávio Costa. Posso aplicar sendo da área de TI, recém-formado, sem experiência de trabalho? Você precisa ter experiência de trabalho na área, viu, Flávio? Você precisa... hoje, para qualquer critério de profissional qualificado, você precisa ter pelo menos 1 ano de trabalho na área, ok? Esse 1 ano precisa ser contínuo. Então, se você ainda não tem essa experiência, não vá... A sua formação, ela ajuda com pontos, né, no seu nível educacional, mas... você precisa ter a experiência, porque, mais uma vez, repito, os programas são baseados em profissional qualificado, e para você ser um profissional qualificado, você precisa ter experiência de trabalho na sua área, né, em uma NOC qualificada, ok? Camille de Lima Matos. Obrigada pela atenção, tenho mais 2 dúvidas, se é possível esclarecer. Aqui, bom, essa do ICEAS eu já respondi, tá? Ouvi dizer que sim, deixa eu ver, para trabalhos part-times em NOC após, pontua como ex-present. Não pontua, tá? Se você estiver aqui trabalhando com se você estiver com um study permit, podendo trabalhar, o período que você estuda não conta pontos pro Canadian Experience Class, somente depois que você se forma, ok? Se você tiver mais dúvidas, Camila, pode entrar em contato com a nossa equipe, tá? E se você quiser agendar uma consulta, a gente está à disposição. André Calderon. Olá, boa tarde. Sou formado em TI e tenho uma dúvida. Tenho um irmão no Quebec. Isso pode me ajudar em algum fator? O fato de você ter um irmão morando aqui que já seja cidadão ou residente permanente, tá? Não serve se ele estiver com visto temporário, pode te dar 15 pontos a mais no Express Entry, tá? Então, assim, fatos para a província de Ontário, isso não vai ser um vínculo, você ter um irmão, porque o seu irmão não está na província de Ontário. Mas, se a gente considerar o Express Entry, você vai ter 15 pontos a mais pelo seu irmão, se ele for cidadão ou residente permanente, ok? Acho que eu já falei com o Davis, vamos mais um pouquinho. Ronaldo Felipe. Você comentou que trabalho part-time conta tempo, mas isso é verdade mesmo? Ou sejam vários contratos part-times não contínuos? Conta pontos o trabalho part-time, desde que ele seja remunerado, ok? E só que assim, se a gente considerar o número de horas, você tem que trabalhar o dobro para dar o mesmo período se você estivesse trabalhando full-time. Se pode ser prazos picados, né, de contratos e tudo mais. Pode ser desde que você já tenha tido uma experiência anterior de pelo menos 1 ano contínua numa única empresa, numa única NOC, tá? Depois disso, qualquer experiência que você tenha conta pontos, né? Conta com o tempo de experiência, desde que seja numa profissão qualificada, repito, NOC 0A ou B,
E também ele seja remunerado, tá? Mas assim, se você trabalha como contractor, às vezes é um pouco difícil comprovar essas horas. Então você pode ter um trabalho um pouco maior, né, de conseguir comprovar essas horas né, do seu trabalho part-time, se você trabalhou para várias empresas ou, enfim, como contrato, como self-employed, ok? Vamos lá, vamos descer mais um pouquinho. Obrigada, gente, tá cheio de perguntas aqui. Felipe Luz, pelo histórico de clientes de vocês, pessoas com formação em tecnólogo e MBA é classificado normalmente para qual grau de estudos? Então, se você tem uma formação tecnológica no Brasil, aquelas que eles chamam de faculdade tecnológica de 2 anos, tá? Você vai ter um diploma de 2 anos. E se você tiver o MBA, isso vai contar um pouco mais de pontos. Mas é bem delicado, porque a gente precisa ver como que o Education Credential Assessment vai validar essa sua formação, tá? Então, a gente sempre vai seguir o que vier no seu Education Credential Assessment, tá? Então, dependendo de como for, você pode ter mais pontos, sim, pelas 2 formações, mas tudo vai depender de como isso vai ser reconhecido, ok? Um detalhe, gente, o programa de Ontário, ele não... especificamente, o Human Capital Priorities, né, enfim, algumas categorias não aceitam que você tenha uma formação que tenha menos de 3 anos, tá? Então, precisa ser uma graduação, que a gente chama aqui de Bachelor Degree. Se vocês têm um curso tecnólogo no Brasil de 2 anos, vocês podem não ter elegibilidade para o programa, dependendo da categoria do programa dentro da província de Ontário, ok? Gente, acho que tá dando tempo, eu vou encerrar, tem um monte de perguntas aqui, acho que eu vou responder só mais 2 perguntas e depois a gente vai encerrar, mas não se preocupe que a nossa equipe vai estar respondendo, a gente vai estar respondendo, eu vou ficar mais um tempinho aqui respondendo para vocês, tá bom? Não ao vivo, mas respondendo os comentários depois, ok? Darlene Azevedo, meu marido vai estudar análise de sistemas e eu sou empreendedora na área de marketing, eu queria saber qual a melhor forma de migração para o nosso perfil. Nós temos 2 filhos e vamos estudar inglês. Darlene, entre em contato com a nossa equipe, marca uma consulta, a gente faz avaliação de perfil durante a consulta, tá bom? A gente tem também o nosso teste online, o Immigration Assessment, que você pode colocar suas informações para saber do seu perfil, mas assim, não dá pra gente falar rapidinho aqui de como que é o seu perfil, tem muito mais coisas a serem analisadas, entendeu? Então, por favor, convido você a marcar uma consulta com um de nossos especialistas, ok? Deb Martins, não falo inglês. Posso ir fazer um curso de inglês de 1 mês e depois aplicar para um Work Permit? Deb, não é tão simples assim, tá? Você pode vir fazer o curso de inglês aqui, sim, mas você, com o estudo de inglês, né, fazendo um curso de inglês, você não tem direito a um Work Permit, tá? Você precisa fazer um curso de college, um curso vocacional ou um curso em faculdade, para que você possa trabalhar durante o seu período de estudos, ok? Então, o fato de você estudar inglês não dá direito à permissão de trabalho, tá bom? Daniel Gorgier, Nokia Accountancy. Sim, Nokia Accounts é uma Nokia e é uma Nokia qualificada, se era essa a sua pergunta, tá? Eu não consegui entender bem, mas acredito que seja isso. Sim, é uma Nokia qualificada se você trabalha se você é contador, ok? Carolina Martins, para agendar uma consultoria, precisamos pagar antes? Carolina, entre em contato com o pessoal do contact@visaimmigration.com. Eles vão te dar todas as informações a respeito da consulta, tá bom? Gerige, meu curso... Nossa, eu já passei de 2, ó. Tô vendo, eu tô boazinha hoje, gente. Eu tô bem empolgada, vamos lá. Meu curso de engenharia de 5 anos foi o equivalente a um Bachelor Degree de 4 anos, de acordo com o WES. Se tentar no ICS pode ser diferente? É difícil dizer de início, mas, assim, é muito específico, tá? O WES, ele validou como 4 anos, baseado na sua carga horária de estudos, nas matérias que você cursou. Pode ser que fazendo pelo ICS venha um pouquinho diferente, mas eu acredito que para engenharia, no geral, são realmente 4 anos mesmo, tá? São algumas, realmente, profissões específicas, formações específicas que dão uma validação um pouco melhor, tá? Mas precisa validar cada caso. Não dá para saber, assim, por que o ES fez 4 anos e se um outro órgão vai fazer diferente, tá bom? Porque é tudo baseado numa análise da carga horária de estudos, das matérias que você cumpriu e tudo mais, ok? Gente, obrigada por todas as perguntas. Eu gostei muito da participação de vocês, eu gostei muito de fazer essa live aqui respondendo as perguntas para vocês.
E a gente vai responder os comentários, né? Assim, algumas já foram respondidas aqui ao vivo, então eu vou depois só ver para quem eu não consegui, não deu tempo de responder aqui durante a live, mas obrigada pela participação de vocês, obrigada pelas perguntas, pelas dúvidas, isso só enriquece ainda mais a nossa live. E é isso, nós estamos à disposição. A Evisa, nós temos escritório em Vancouver e em Toronto também. Se você quiser marcar uma consulta com os nossos especialistas, a gente está super abertos, né, para atendê-los, e é isso, estamos à disposição, ok? Todos os detalhes de como nos encontrar, de como nos achar, os nossos contatos estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada pela participação e, mais uma vez, o programa de Ontário está aberto, é super concorrido, vamos correr, gente, vamos correr, que esse ano promete, esse ano a gente está com mais vagas, 600 vagas a mais no processo, e tem chance para todo mundo que tiver o perfil, tá bom? Obrigada pela participação, um grande beijo e bom final de semana para todo mundo.